Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Pois bem, vamos lá. Nesta aula, nós vamos estudar o artigo 40 da Constituição Federal de 1988, que está no capítulo 7º, sobre administração pública. Esse dispositivo trata do regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos. Esse é um tema muito importante para o concurso do INSS, porque envolve previdência, aposentadoria e pensão, assuntos que dialogam diretamente com a atuação previdenciária no serviço público. Além disso, é um tema muito cobrado em prova, principalmente em questões que exploram a diferença entre regime próprio e regime geral. O primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte: o artigo 40 trata dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, ele não se aplica a qualquer agente público. O foco aqui é o servidor ocupante de cargo efetivo, vinculado a regime próprio de previdência social, chamado de RPPS. Outro ponto importante é que esse regime deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial. Em outras palavras, a previdência do servidor público precisa ser organizada de forma sustentável, garantindo condições para o pagamento dos benefícios presentes e futuros. O artigo 40 trata especialmente de aposentadoria e pensão por morte. A aposentadoria no regime próprio dos servidores públicos depende do cumprimento de requisitos constitucionais. Com as reformas constitucionais, esse tema passou por várias alterações, mas a lógica central permanece. A aposentadoria no serviço público depende de idade mínima, tempo de contribuição e demais condições previstas na Constituição e nas regras de transição. A banca gosta muito de cobrar essa ideia geral. A aposentadoria do servidor efetivo não decorre apenas do tempo de serviço, mas do cumprimento de requisitos constitucionais e contributivos. Outro ponto relevante é que os proventos de aposentadoria, assim como as pensões, devem observar regras definidas pela Constituição, inclusive no que diz respeito ao cálculo e aos limites remuneratórios. O artigo 40 também prevê que os benefícios desse regime não poderão exceder o limite estabelecido para o regime geral de previdência social, se o ente federativo instituir o regime de previdência complementar para seus servidores. Essa é uma parte muito importante. Aqui a lógica é a seguinte: se o ente público cria regime de previdência complementar, o valor pago pelo regime próprio pode ficar limitado ao teto do regime geral, e o servidor que quiser receber acima disso deverá aderir à previdência complementar. Esse ponto é muito comum em prova, especialmente em perguntas sobre a relação entre o regime próprio e a previdência complementar do servidor público. Outro aspecto importante do artigo 40 é a vedação à existência de mais de um regime próprio de previdência para os servidores titulares de cargos efetivos, se de mais de uma unidade gestora em cada ente federativo. Ou seja, cada ente deve organizar de forma unificada seu regime próprio, evitando fragmentações indevidas. O artigo 40 também assegura pensão por morte aos dependentes do servidor, conforme critérios previstos na Constituição e na lei. Esse benefício integra a proteção previdenciária do regime próprio. Além disso, o texto constitucional prevê contribuição dos aposentados e pensionistas sobre proventos e pensões que superem determinados limites constitucionais, conforme as regras vigentes. Isso mostra que o regime próprio tem base contributiva ampla, não restrita aos servidores em atividade. Outro ponto importante para a prova é saber diferenciar o artigo 40 do artigo 201 da Constituição. O artigo 40 trata do regime próprio dos servidores ocupantes de cargo efetivo. O artigo 201 trata do regime geral de previdência social, administrado pelo INSS. Essa distinção é fundamental, porque a banca pode misturar regras de um regime com o outro para tentar induzir o candidato ao erro. Em resumo, quando a questão falar em servidor titular de cargo efetivo da União, Estado, Distrito Federal ou município, a referência principal é o artigo 40, e não o regime geral. Agora vamos organizar os pontos centrais do artigo 40 para fins de revisão. Primeiro, ele trata do regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos. Segundo, esse regime tem caráter contributivo e solidário. Terceiro, deve observar equilíbrio financeiro e atuarial. Quarto, protege os servidores e seus dependentes por meio de aposentadoria e pensão por morte. Quinto, pode haver limitação dos benefícios ao teto do regime geral quando instituída a previdência complementar. Sexto,
É vedada a existência de mais de um regime próprio e de mais de uma unidade gestora em cada ente federativo. Para encerrar, vamos fazer uma síntese objetiva. O artigo 40 da Constituição trata da previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos. Esse regime é chamado de regime próprio de previdência social. Ele tem caráter contributivo e solidário. Deve respeitar o equilíbrio financeiro e atuarial. Prevê benefícios como aposentadoria e pensão por morte. Pode haver previdência complementar, com limitação dos benefícios do regime próprio ao teto do regime geral. E é diferente do regime geral de previdência social, que é o regime administrado pelo INSS. Portanto, aluno, esse é um artigo muito importante para a sua prova, principalmente porque envolve previdência dentro da Constituição. Estude bem a distinção entre regime próprio e regime geral. Memorize a natureza contributiva e solidária do regime dos servidores efetivo, se entenda a lógica da previdência complementar. Esse é o caminho para acertar as questões sobre o artigo 40. Até a próxima!